sobrando aí? Peraí, pessoal. Silêncio, olhar pra frente, prestar atenção aqui. Então, na nossa primeira aula nós vimos uma dinâmica de apresentação para que a gente pudesse se conhecer. Uma dinâmica quebra-gelo para iniciar um letivo de forma descontraída. Na segunda falamos de mitologia, mais especificamente da mitologia grega. Na semana passada falamos da maior religião do planeta, o cristianismo, que é aquela que tem mais fiéis. Falamos de Bíblia, pegamos alguns trechos bíblicos para falar sobre eles. E hoje nós vamos falar sobre sociedade humana. A sociedade que é muito influenciada, pela religião. E um dos maiores estudiosos da sociedade humana, junto com Marx, é o Friedrich Engels. Ele que viveu de 1820 a 1895. Portanto, ele viveu no século XIX. E o Engels percebeu que na Inglaterra, depois da Revolução Industrial, a situação dos trabalhadores era completamente precária. E aí ele vai acusar a burguesia, a detentora dos meios de produção e da riqueza, de assassinato. Então acuso amplamente a burguesia de assassinato social. Por quê? Porque depois da Revolução Industrial e do desenvolvimento do sistema capitalista, aconteceu algo que até então não havia ocorrido na Europa. Na Idade Média, durante o feudalismo e durante o Antigo Regime, a maior parte da população morava onde? No feudalismo. Lembra da história aí? Nos feudos, ou seja, no campo, na zona rural. O senhor feudal tinha suas terras, tinha as terras que ele concedia por meio de vassalagem a outros indivíduos, que também se tornavam seus feudais, e os camponeses e artesãos, eles tinham as terras comunais, terras que o senhor feudal cedia para que eles pudessem construir a sua moradia, plantar para garantir a sua subsistência e também criar animais, tudo isso para garantir a própria subsistência. Com o processo de cercamento dos campos que começa na Inglaterra, com a privatização da propriedade privada das terras e do campo, essa população camponesa foi expulsa da zona rural, foi expulsa do campo e foi obrigada a ir para as cidades. Nas cidades, como eles não tinham mais nenhum meio de sobrevivência, não tinham onde morar, não tinham um trabalho, não tinham como plantar ou criar animais para garantir sua subsistência, eles foram obrigados a se submeter ao sistema de produção então vigente. Tiveram que trabalhar nas fábricas, em condições completamente insalubres, em jornadas de trabalho extensas e extremamente cansativas, que deterioravam a saúde dos trabalhadores. Então essa era a realidade social da transição aí do século XVIII para o século XIX, e é onde a gente percebe uma exploração de classes. A burguesia, que era a detentora dos meios de produção e da riqueza, das fábricas, das terras, agora explorava o trabalho do proletariado. Então em 1760, depois de Cristo, no século XVIII, a Revolução Industrial começou quando a lançadeira volante dos teares mudou a manufatura têxtil na Inglaterra. Então a Revolução Industrial começa quando há a introdução do que? Do processo produtivo. As máquinas, muito bem. Então quando eles desenvolvem a primeira lançadeira volante, a primeira máquina, essas máquinas eram movidas a quê? Qual que era a energia? Vapor. Energia a vapor. Essa primeira fase da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial existia a manufatura. A manufatura era a divisão do processo produtivo. Na Idade Média existiu o artesanato. Qual que é a diferença entre artesanato, manufatura e maquinofatura? Sabe? No artesanato, o artesão ele faz todo o processo produtivo, desde a extração da matéria-prima à finalização do produto. Na manufatura, há uma divisão desse processo produtivo. Cada pessoa, cada indivíduo, cada grupo fica responsável por uma parte do processo produtivo. Um grupo extrai a matéria-prima, outro prepara essa matéria-prima, outro faz uma parte do produto. Por exemplo, o calçado. Um faz o cadarço, outro faz o couro, outro faz o solado, o
Então há uma divisão no processo produtivo na manufatura. E a maquinofatura é quando você insere a máquina nesse processo. Aí uma mão de obra que outrora era feita, elaborada, desenvolvida por humanos, agora é feita por máquinas. Nos anos 1830 e 1840, o sistema ferroviário britânico cresce rapidamente, permitindo uma facilidade maior do transporte de pessoas, produtos e capital. Então, com a Revolução Industrial, com a introdução da máquina, com a máquina a vapor, vai se desenvolver também os meios de transporte, especialmente as ferrovias, que vão ser responsáveis por transportar pessoas, mercadorias e capitais. Em 1844, a lei de Graham diminui a idade mínima para trabalhar em fábricas do Reino Unido para 8 anos de idade. Olha só. Hoje o trabalho infantil ele é condenado, mas naquela época eles diminuíram, em vez de aumentar a idade, eles diminuíram. Pensa uma criança de 8 anos de idade trabalhando numa jornada de trabalho de 16 horas por dia. Elas não estudavam, imagina vocês, né? Vocês têm o quê? 14 anos? Menos que vocês, 8 anos. Quase a metade da idade de vocês trabalhando 16 horas por dia, em condições completamente insalubres, correndo risco, porque nas fábricas as crianças, mais do que os adultos, correm muito mais riscos por conta de toda a configuração, por conta da imaturidade. Eles perdiam membros, dedos, mãos, braços, pernas nas máquinas, né? E aí quando eles iam para casa, eles moravam em albergues, em cortiços, onde ficavam todo mundo amontoado, onde não tinha banheiro. Já vai dar um sinal para o recreio, né? Não tinha esse banheiro, né, que a gente tem hoje no saneamento básico, com rede de esgoto. Então, as pessoas mijavam e defecavam ali em fossas. O trem era fedorento pra caralho. E as condições completamente insalubres de sobrevivência num bairro operário. Então não tinha rede de esgoto, era tudo a céu aberto, uma caatinga e um ambiente totalmente propício para espalhar o quê? Doenças, né? Então, em 1848, Marx e o Engels publicaram o Manifesto Comunista, conclamando os trabalhadores do mundo inteiro a se unirem para lutar contra essa opressão, contra essa exploração, contra essas condições desumanas de trabalho. Em 1892, o James Kerr Hardie foi o primeiro socialista eleito para o parlamento britânico, na Inglaterra. Em 1900, o Partido Trabalhista, o PT deles lá, foi fundado na Grã-Bretanha para representar os interesses dos trabalhadores e dos sindicalistas. Em 1840, no século XIX, a mortalidade dos bairros das classes trabalhadoras em Manchester, que era a principal cidade industrial da Inglaterra, era de 68% maior do que a primeira classe ou do que da burguesia. Ou seja, nos bairros pobres, nos bairros de trabalhadores, as pessoas morriam 70% mais rápido. 70% mais. Por quê? Por conta de condições naturais? Era a natureza que estava fazendo o serviço? Não. Por conta das condições insalubres de sobrevivência, jornadas extenuantes de trabalho, moradias sem nenhum tipo de saneamento básico, então as doenças se proliferavam muito rapidamente, as condições de saúde iam se deteriorando, porque dormia pouco, trabalhava demais, a exaustão, famílias inteiras passavam necessidade e fome, porque o salário era miserável. Então a sociedade burguesa condenou os trabalhadores a condições de vida insalubres, ou seja, sem nenhum tipo de saúde, baixos salários, porque era uma competição muito grande, ainda tinha um monte de gente desempregada, quem trabalhava ficava morrendo de medo de ser mandado embora. Aí aceitava tudo que o patrão falava. Por quê? Porque sabia que se fosse mandado embora, tinha 300 ali na fila esperando. E se você ficasse desempregado, você poderia ser pego, se você virasse pedinte ou mendigo. Tinha leis que eram chamadas leis anti-vagabundagem. Ou seja, o desempregado era considerado vagabundo. Se você ficasse na rua, você podia ser preso, você podia cortar os seus dedos na sua mão, tinha essas penas, né? Por não ter trabalho. Exatamente. Então você vê como é que eram as condições, né? Insalubres, baixos salários. Eles morriam muitas vezes de tanto trabalhar, de exaustão física, de exaustão mental. Hoje tem
doença catalogada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, chamada síndrome de burnout, já ouviu falar? Que é as pessoas que trabalham demais, um cansaço mental, muito mais do que estresse, chega a uma estafa, né, que a pessoa já não aguenta mais, ela pode desenvolver depressão e outras patologias. Então, se a sociedade põe as pessoas numa posição tal que elas morrem mais cedo e de causas que não são naturais, isso é assassinato. Então, por isso que o Engels acusa a burguesia, os ricos, os donos dos meios de produção, de assassinato. Por quê? Eles criaram as condições para que as pessoas se submetessem àquilo e eram obrigados, porque senão elas não tinham como sobreviver. Na época do feudalismo, eles tinham terra para morar, tinham terra para plantar e tinham terra para poder criar os seus animais e assim garantir a sua subsistência. Agora eles não têm mais terra, eles não têm mais trabalho, eles não têm como garantir a sua subsistência, eles têm que aceitar o que eles oferecem, que é uma vida miserável, com um salário completamente indigno, com condições de vida completamente insalubres e para morrer muito mais cedo. A expectativa de vida de operário no passado dos 30 anos de idade. Então, trabalhando nessas condições, ele ia destruindo a própria saúde e ficando exposto a doenças, ficando exposto a perder membros ali, porque por conta do cansaço, às vezes, ele não percebia e perdia membros nas máquinas. Então, o legado da industrialização foi esse, né? Trouxe avanços tecnológicos, científicos, trouxe, mas trouxe também desumanização. Famílias da classe trabalhadora da Inglaterra, durante os anos de 1840, passaram por privações sociais, eles não tinham acesso a alimentos dele, não tinham estabilidade financeira, a qualquer momento eles podiam ser mandados embora, as máquinas substituíam eles ficavam desempregados, e aí passavam fome, necessidade. Aí as doenças se espalhavam nesses bairros, com essas condições sem um saneamento básico, insalubre, né? Devido aos efeitos aí do capitalismo industrial. Então essa era a realidade social. E é por isso que o Marx, que trabalhou com Engels, vai dizer que a religião é o ópio do povo. Por que a religião é o ópio do povo? Vocês sabem o que é o povo? O ópio? O ópio é uma droga anestésica, que anestesia. Então a religião é o ópio por quê? Porque ela anestesia as pessoas. Eles usaram a religião para falar para as pessoas que o quê? É assim que Deus quer. Se você não nasceu rico, é porque Deus não escolheu você rico. É essa condição que você tem e é com o trabalho que você vai sair dessa condição e Deus vai te abençoar. Mas olha as condições de trabalho. Você irá morrer Eles usavam a religião para quê? Para alienar as pessoas. Para fazer as pessoas aguentarem essa situação. Então, se você trabalhar, Deus vai te abençoar e você vai enriquecer. Mas eles acabaram morrendo antes de enriquecer. Então essa era a lógica do sistema e é por isso que Marx dizia que a religião, junto com Engels, é o ópio do povo. Anestesiava as pessoas, não deixava as pessoas perceberem que isso aqui é uma injustiça, isso aqui é um crime. Que a burguesia fazia, fazendo elas aceitar isso como se fosse essa a vontade de Deus. Será que era a vontade de Deus fazer com que as pessoas tivessem uma vida assim? Não, é de se questionar. E foi muito questionado no século XIX essa situação. Estão liberados aí para o recreio. Tchau para vocês, até semana que vem.